É da nossa natureza olhar o mundo com calma, sentir que o futuro nasce de dentro da alma, porque cuidar da terra é mais que esperança. É plantar agora o verde para colher amanhã bonança. Não é só cuidar da mata, rio ou estrada, é dar teto e vida para quem não tinha nada. Pensar no produtivo com regeneração, energia limpa, cidades resistentes, pessoas no centro da solução. A gente cuida do hoje, com o amanhã para florescer, porque é da nossa natureza fazer acontecer. Estamos de volta com o podcast CMB, diretamente do 33º Congresso das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos. E agora nós estamos recebendo aqui a Caixa Econômica Federal, representada pelo Marcelo Frias, Renato Siqueira, e vamos conversar um pouquinho também com Mário César Bernardes, que é o diretor-geral da Confederação. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença de vocês aqui no podcast da CMB. Vou passar a palavra agora para o Mário. O Mário vai fazer aqui uma breve introdução, né, sobre a nossa conversa aqui com a Caixa hoje, e gostaria de te pedir então para apresentá-los. Mário. Obrigado, Dani. Boa tarde, Siqueira. Boa tarde, Frias. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Quero agradecer aí a participação de todos que estão nos assistindo nos hospitais. A gente sabe que todos gostariam de estar conosco aqui no Congresso e, infelizmente, não é possível, né? Porque a gente vive uma empresa que trabalha 24 horas, 7 dias por semana. Então a gente sabe que tem muitos gestores nossos que gostariam de estar aqui, e o podcast foi uma alternativa e uma ação nossa para tentar levar um pouco, que seja, do nosso congresso para todos os hospitais do Brasil. Então fico muito feliz de estar aqui conversando com os nossos hospitais e, em especial, com a Caixa Econômica Federal, porque ontem a gente teve a satisfação de receber o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, conosco, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. E o ministro tem se dedicado, e a gente sabe disso, a tratar com a Caixa oportunidades que possam refletir na ponta, nos hospitais, em melhorias para a gente enfrentar junto um dos maiores desafios que os nossos hospitais têm, que se chama sustentabilidade, minimização do seu endividamento, em função de trabalharmos um contrato com o Sistema Único de Saúde que ainda é deficitário. Então isso gera naturalmente dificuldades para as nossas instituições. E a gente sabe que o ministro Padilha sentou e se reuniu diversas vezes com vocês, com a Caixa, na tentativa de encontrar uma forma de juntos trabalharmos e oportunizarmos aos nossos hospitais trabalharem melhor seus fluxos de caixa, seu endividamento. E o setor sempre teve na Caixa um parceiro incondicional para todas as horas e para todos os momentos. E o ministro ontem, ele fez uma fala muito positiva e esperançosa aos nossos hospitais de boas notícias para a Caixa. Então a gente está aqui conversando com vocês, Siqueira, Frias, para a gente ter de vocês uma explicação bem detalhada do que o ministro ontem falou para os nossos hospitais, do que eles fecharam, do que vocês construíram juntos em benefícios e em favor para os nossos hospitais. Então, o que vocês nos disserem aqui, a gente quer levar essa informação, a gente vai divulgar esse dado, essas oportunidades incansavelmente para as nossas instituições, para refletir não só o que de bom a gente está levando para a melhoria de gestão dessas instituições e, fundamentalmente, para a gente poder divulgar a grandeza e a importância da parceria que a gente já tem e que a gente quer cada vez mais fortalecer com vocês. Olha, Mário, aproveito para cumprimentar
né? A gente já teve alguns contatos, já conversou bastante na Caixa também. A gente, bem como você trouxe, a gente tem uma parceria lá já de longa data, né? A Caixa é um banco que está ao lado das entidades, então a gente tem feito muitas discussões e essas discussões são sempre muito positivas. A gente tem amplos debates também com o Ministério da Saúde, como você trouxe, a gente conversou com o ministro Padilha em alguns momentos também. Existe essa necessidade, né? A gente é sensível a tudo isso e sabemos também, estávamos ontem conversando, né, Renato, sobre o movimento que está acontecendo aqui no CMB e a gente tem sido abordado com muita frequência, né? E aí tão importante a gente estar aqui nesse podcast, poder conversar com vocês e trazer a novidade para todas as entidades que certamente estão super esperançosas aí, estão ávidas pelas novidades de fato que o ministro trouxe, já divulgou ontem, já deu, né, já deu uma pimentinha para o pessoal ficar aí, né, ansioso por isso. A linha de Caixa Hospitais, a gente tem esse programa já tem bastante tempo, a gente já é parceiro de muitos hospitais no país, a gente já tem aí mais de 500 entidades que trabalham com a gente, né, sejam filantrópicas ou não filantrópicas, então a gente tem um volume de crédito concedido que tem muito mais do que um viés de crédito, ele tem um propósito social de fato, né? Então a linha tem como objetivo garantir que vocês continuem operando, né? A gente sabe os desafios financeiros no dia a dia que vocês têm, e a linha ela foi construída com sensibilidade a esses fatores, qual é a necessidade de atender aquilo que são os anseios, né? Então, antes de falar das novidades, eu vou trazer aqui um panorama geral para quem não conhece esse programa, não conhece a linha. A linha está disponível para todos e tem muitas entidades que estão precisando de recursos, ainda não tiveram contato com a Caixa, talvez seja essa a primeira oportunidade de conhecer um pouquinho sobre. Então é uma linha de capital de giro, uma linha sem destinação, então o giro pode ser utilizado para um investimento no hospital, para fazer um reequilíbrio do fluxo de caixa do hospital, para pagar os seus impostos, né, pagar os seus colaboradores. Então ela não tem uma destinação específica, os recursos são concedidos. É uma linha que tem prazo longo, por isso ela também serve como uma forma de investimento, então é uma linha que conta aí com 120 meses de pagamento, né? Uma linha de 10 anos, então é uma linha que tem um diferencial de mercado por ser uma linha alongada, uma linha de longo prazo, que permite inclusive um reperfilamento dessas dívidas. Então, eventualmente, a entidade tem uma dívida de curto prazo, está com alguma dificuldade, a gente consegue fazer uma concessão num prazo mais longo e, inclusive, com a possibilidade de carência. Então, a linha que conta aí até 6 meses de carência também. Então, isso também dá um fôlego para essas entidades. Então, são muitos fatores que facilitam que esses gestores dessas entidades possam fazer um reequilíbrio financeiro das suas entidades, né, que fazem gestão. A linha conta com juros que são ou pré-fixados ou pós-fixados, então é o que a entidade entender que é o mais adequado. As taxas são muito competitivas, então a gente tem taxas girando aí em taxa média em torno de 1,60, 1,70 mais ou menos. E aí eu já aproveito para trazer uma ótima novidade. A gente está vivendo um contexto econômico que é efetivamente desafiador, né? A gente tem altos patamares na taxa de juros Selic, e isso obriga todos os bancos a fazerem correções das taxas de juros, e assim é também na Caixa Econômica. A gente, como primeira novidade, a Caixa, desde que a gente começou nessas conversas com o ministro, a gente fez um movimento de mudar toda a lógica, toda a metodologia de avaliação de risco de crédito das entidades e de precificação das operações. Então, hoje a gente trabalha com taxas mais favoráveis. Então, a gente, apesar da alta da Selic, apesar desse desafio financeiro no mercado brasileiro, a Caixa baixou um pouquinho dessas taxas. Então, a gente estava trabalhando em torno de 1,80 de taxa média, em umas novas contratações, a gente já conseguiu baixar para 1,6 mais ou menos. Lógico que a taxa que eu estou colocando aqui é uma ideia da taxa. Quando a gente vai fazer uma concessão de crédito, a gente vai conhecer a entidade, vai conhecer os demonstrativos financeiros, baseado nisso, no risco de crédito agregado, a gente consegue customizar a nível de CNPJ qual é a taxa específica daquele cliente. Isso favorece com que a gente consiga condições financeiras mais vantajosas que vinham experimentando, né? Então, de forma geral, em termos de panorama da linha, é isso. A primeira novidade, então, né, voltando a ela para deixar isso mais claro, é um novo modelo de risco de crédito, um novo modelo de precificação. Isso, na prática, quer dizer taxas mais competitivas, taxas mais baratas, ainda que num contexto
adverso de taxa de juros da economia. A gente consegue hoje fazer uma customização cliente a cliente, entidade a entidade, gerando uma taxa de juros que realmente é aquela para aquele CNPJ, considerando todos os números, os detalhes da vida daquela entidade na sua região, naquele cerco onde ele atua, atendendo, né, tantos pacientes que precisam muito, e a gente sabe, né, da importância dessas entidades para garantir a saúde no país, e a gente também não parou por aí. Além de mudar no modelo de risco, além de mudar a política de preço, a Caixa fez uma capacitação integral a nível nacional. São mais de 2.300 empregados que foram capacitados profundamente com conhecimento técnico especializado da linha e da vida das entidades, para que possa efetivamente passar um papel muito mais de concessor de crédito, mas de assessoria financeira. Então, os nossos técnicos da rede, são mais de 2.300 empregados, foram capacitados sobre todo o desdobramento do nicho e do segmento, todas as características e necessidades, e conhecem profundamente a linha de Caixa Hospitais e estão prontos para prestar todo o suporte para qualquer entidade, seja cliente Caixa, seja cliente de outra instituição financeira, e que entenda e aceite esse movimento de braços abertos para aumentar a parceria com a Caixa e melhorar suas condições financeiras de mercado, que de fato são as melhores condições hoje disponíveis no mercado. Não é à toa que a Caixa é o maior parceiro do setor de saúde pública no Brasil, e a gente está fazendo um movimento para ir além. Então eu convido a todos os gestores de entidade, principalmente aqueles que não conhecem a Caixa, conversem, procurem com uma unidade próxima da sua entidade, conversem com um dos nossos gestores de pessoa jurídica, conversem sobre a linha, e tenho certeza que vocês vão se impressionar, vão ficar satisfeitos. A gente vai traçar novas parcerias e agregar muito nas entidades e facilitar com que a gente consiga manter as portas abertas, os leitos funcionando e atender essa população que tanto precisa dessas santas casas. Frias, posso até sobre esse assunto, e aí, Mário, Dani, a gente sabe que a Caixa está presente em quase todos os municípios do Brasil. E a gente tem uma imensidão aí de unidades participando disso. Então, se por qualquer motivo você for uma unidade e não conseguir o atendimento que a gente já massificou isso junto à rede, procure o CMB. O CMB está aqui disponível também para isso. O CMB vai nos acionar e a gente vai acionar também você diretamente. Então, se você tiver qualquer dificuldade nesse conhecimento sobre a linha, acione o CMB, que vai nos acionar, e a gente aciona a unidade para que você tenha esse correto atendimento da forma que você merece, da forma que a gente detalhou em toda a linha. Tá? Perfeito, Renato. E essa parceria com o CMB tem dado muitos frutos nesse sentido, né? A gente tem uma proximidade grande e eventualmente surge alguma coisa, uma entidade procurou uma unidade, está com uma dificuldade, não está conseguindo evoluir numa conversa, seja por um motivo ou outro, e a gente tem esse canal aberto de fato. Então, muito bem colocado, Renato. Eu acho que isso favorece inclusive as entidades. Esse canal é para isso também, para que a gente consiga entender quais são as necessidades da ponta, que vocês precisam, o que está faltando no atendimento, as características de linha, o que a gente precisa mexer para garantir ali um produto que faça mais sentido, que atenda de fato os anseios aí das entidades. Então a gente falou já de duas situações, né? A gente falou primeiro, né, da nossa nova política de preço, que é uma consequência de um ajuste do modelo de risco e que tem taxas melhores. Então basicamente é menor taxa, menor prestação, mais fôlego de fluxo de caixa. Essa é a primeira novidade. Segunda novidade é esse movimento integral nacional de capacitação sobre a linha e sobre a vida das entidades e como funciona o nicho, para que eles possam dar esse atendimento qualificado e especializado e assessorar efetivamente, financeiramente, as entidades. A terceira novidade que a gente traz é a possibilidade de fazer a dilação do prazo dos contratos. Então hoje nós temos muitas entidades que contrataram, né, as suas operações de crédito lá com os 10 anos e 120 meses, eventualmente já pagaram lá 60 parcelas e estão lá com uma prestação, eu vou chutar um número aqui, uma prestação de, sei lá, 10 mil reais, está pagando todo mês ali. Com a possibilidade de dilação, a gente consegue pegar esse contrato, retornar ele para o prazo de 120 meses, então a gente pega o saldo devedor atual, alonga o prazo e essa prestação é reduzida.
Então é uma forma também da gente gerar um fôlego de fluxo de caixa, liberar a margem consignável do SUS e permitir com que essa entidade possa tomar mais recursos, caso ela tenha necessidade no momento. Então a terceira novidade é a possibilidade de dilação do prazo para 120 meses. Então aquele prazo que foi percorrido no contrato, eu pego o saldo devedor naquela data, eu recalculo as prestações colocando o prazo lá dos 120 meses, isso baixa a prestação e permite uma liberação e um fôlego adicional na margem consignável, que vai dar mais capacidade ali para que ela tome mais algum crédito, caso ela precise, ou se ela só quiser o alívio no fluxo de caixa, é uma possibilidade que resolve ali a vida de muitas entidades. E a quarta novidade, e essa mais direcionada para aquelas entidades que estão com uma dificuldade financeira mais aprofundada, estão sofrendo com algum tipo de atraso ou já estão inadimplentes e precisam negociar suas dívidas, reestruturar suas dívidas. A Caixa agora tem a possibilidade de renegociar essas operações, mantendo essa garantia do SUS, a garantia da margem consignável, porém transformando isso numa operação de 150 meses. Então a gente consegue dar um prazo maior ainda, né? Além dos 120 meses, a gente chega a 150 meses num movimento para que a gente consiga, né, de fato, ajudar essas entidades que já estão em dívida ou estão com algum tipo de atraso, não conseguem resolver sua situação com uma dilação, por exemplo, para 120, precisa de mais 30 dias, a gente consegue chegar até 150 meses para garantir uma reestruturação. E aí, Renato, o impacto é direto, né? Na tua área de atuação. E eu acho que é a parte aí que você está esperando com ansiedade para falar com essas entidades aí. É porque a gente entende aí que a situação financeira acontece e volatilidade também acontece. Então, nesse momento, essa possibilidade de reestruturação com um alongamento do prazo aí para 150 meses, com um novo período de carência, uma nova organização, faz com que o fluxo de caixa das entidades consigam ser adequados à sua necessidade e a gente consiga dar uma prestação adequada também, igual aquilo que ele tem de necessidade dentro da sua margem SUS. Então, para a gente é fundamental isso, para que a gente consiga trazer essas unidades novas para a ativa. Como o Marcelo já colocou, a gente tem operações aqui de novas taxas. A gente está beneficiando quem ali? Aqueles que são adimplentes, aqueles que conseguiram manter o seu fluxo de pagamentos e ele, consequentemente, ele vai ter ali uma melhor avaliação das suas taxas ali para se beneficiar disso. E para aqueles que tiveram dificuldade, a gente quer voltar para eles para essa situação. Então, essa estruturação ele vai fazer com que ele consiga fazer novas operações normais depois. Ele colocou esse fluxo de caixa dele adequado e ele colocou todo o seu endividamento com a Caixa normalizado novamente. Então, a nossa intenção é deixar todas as entidades com disponibilidade financeira para operar. A gente sabe vários desafios que nós temos no país. Na área de saúde, eu sei que vocês estão sendo bem instigados a responder sobre esses desafios, que tem quantidade de filas que existem, necessidade de atendimento, um pronto atendimento, tem várias entidades que têm porta aberta, então vocês atendem fluxo direto, então a gente sabe que dando a tranquilidade para os gestores trabalhar com a saúde como necessário, então a gente quer ter essa oportunidade de facilitar isso para vocês. Então a Caixa é um banco, a gente está aqui fazendo toda essa intermediação, o banco a gente capta de um lado e empresta do outro. A gente quer receber esse recurso e essa oportunidade de fazer esse recebimento e ajustar o fluxo de caixa de cada uma dessas unidades, dessas entidades, desculpa. Tem um ponto interessante, Renato e Mário, que é legal a gente trazer aqui. Esse era um pleito de algumas entidades, a gente ouvia bastante isso surgindo, que era quando a entidade precisava de uma pausa no pagamento das suas prestações, né? Até então, a Caixa trabalhava com uma pausa sem cobrança de juros. E esse era o primeiro movimento que a Caixa fez de conceder uma pausa para dar um fôlego no fluxo financeiro dessas empresas. O fato é que agora a gente também tem a possibilidade da pausa com juros. Qual era o principal problema dessa pausa quando ela não tinha juros? A gente pegava os juros do período da pausa, jogava dentro do saldo devedor, recalculava as parcelas e isso, obviamente, gerava um impacto na margem consignável daquela entidade.
Com a pausa com juros, ela vai pagar uma parcela muito pequena, é a parcela exclusivamente de juros ao longo do período de pausa. Eu não aumento o saldo devedor dessa entidade. Com isso, eu não mexo em prestação, eu não gero impacto em margem consignável. Então, esse era um pedido que a gente vinha recebendo recorrente. Então, existe essas duas possibilidades. Hoje a Caixa trabalha, né, a forma padrão é com juros, exatamente para evitar que as entidades tenham uma sobrecarga na prestação depois da pausa. Porém, ainda é possível, caso seja necessário para aquela entidade, fazer uma pausa efetivamente sem juros, sem o pagamento de juros, mesmo sabendo que ali na frente, logo depois da pausa, vai ter um aumento na prestação, a gente também consegue fazer. Então agora a gente tem duas opções, uma opção que desonera essas prestações futuras quando uma entidade precisa de uma pausa. Então isso também é uma novidade que a gente está colocando, ela a gente não tinha disponível, agora a gente já tem disponível também. Então, né, o ministro Padilha trouxe que são muitas novidades, de fato são, a gente fez uma série de mexidas, não temos expectativa de parar por aí, a gente tem, inclusive junto com o CMB, algumas discussões com o Ministério da Saúde para a gente fazer algumas evoluções e outras temáticas ali, e que a gente tem certeza que vão dar frutos, bons frutos, vai ser mais um movimento positivo para esse nicho que é tão necessitado, que precisa tanto da gente, e a Caixa como principal parceira do segmento, a gente está à disposição também para dar as mãos e combater essas batalhas também. A gente sabe que a gente vai vencer algumas são mais difíceis, a gente sabe, né? A gente vem conversando, a gente sabe que elas são mais difíceis, mas juntos a gente com certeza pode mais. A gente sabe que para a gente conseguir algo mais, a gente precisa enfrentar todo um processo de projeto de lei junto à Câmara, junto ao Senado. A gente tem aí no deputado Antônio Brito, que é uma liderança forte hoje, um grande parceiro nesse processo. Então, assim, a gente fica muito feliz aí com essas novidades que vocês trazem para o setor, mas a luta não parou, né? A gente tem condições de ir sim, a gente já marcou, o presidente Mirócles já marcou uma agenda com o deputado Antônio Brito para a gente sentir a temperatura daquele projeto que visa um fundo garantidor, uma proposta para a gente ainda trabalhar uma redução ainda mais atrativa nas taxas que vocês já estão nos trazendo. Mas eu digo assim que o Congresso CMB, não só como confederação, mas como gestor de hospital que fui durante muitos anos, ele era um marco para mim, porque eu saía do Congresso CMB, eu já começava a perder o sono para entender como é que ia ser o 13º dos colaboradores dos hospitais esse ano. Então, a gente sabe que essas oportunidades que vocês trazem para a gente, elas chegam num momento extremamente importante para as nossas instituições, né? Então, a possibilidade de você alongar essa dívida aí para mais 120 meses, até podendo chegar a 150, a quebra que a gente já tem na proposta de taxa, no fluxo de caixa dos hospitais, isso impacta significativamente já, né? Então, acho que é isso. A gente vai estar tratando aí com os nossos hospitais de orientá-los da melhor maneira. A CMB, ela fica à disposição dos nossos hospitais se tiver alguma dificuldade lá na ponta, né? A Caixa tem muito mais bancos do que nós temos de hospital, então tem mais, pelas contas, eu estou falando que tem 2 gerentes para cada hospital aí, né, no Brasil todo. Então, a gente sabe do desafio que é treinar 2.000 pessoas aí para poder atender as nossas instituições, e isso só demonstra o compromisso da Caixa em tá proporcionando aos hospitais e estar incorporando com vocês o desafio e a missão que a gente tem de atender e assistir a saúde das pessoas através do SUS. Então, a gente vai estar divulgando para todas as nossas instituições com mais detalhes todo esse processo, e me resta agradecer. Eu vou até pedir uma última fala, claro, até, Mário, porque a gente falou muito do crédito, né, que é um braço muito necessário, mas a gente sabe que as entidades no serviço bancário, as entidades têm várias outras necessidades de consumo. Sim. Então, as nossas unidades também não estão preparadas para atender em todas essas necessidades, seja com alguma situação de cobrança, com os recebíveis que ela venha ter, junto aos seus colaboradores com a necessidade. A Caixa tem
cartão alimentação, cartão refeição, caixa alimentação, caixa refeição. Caixa tem maquininha para recebimento daquilo que ele possa estar recebendo fora da margem SUS. Então a gente tem vários serviços que a gente pode estar também apoiando cada uma dessas entidades, seja as menores quanto as maiores. Então a gente também quer deixar isso à disposição de cada uma das Santas Casas. Qualquer serviço financeiro que eles lembrem da Caixa, a Caixa pode ser um grande apoio para que eles possam estar desenvolvendo melhor o dia a dia da sua gestão. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a Marcelo Frias, né, Renato Siqueira, também ao Mário César, representando aqui a CMB, vocês representando a Caixa Econômica Federal. Acho que estava todo mundo assim um pouco ansioso hoje, né, por essa conversa aqui, para trazer mais informações, mais esclarecimentos aí, né, para os hospitais, para as Santas Casas. Acho que desde ontem, né, na abertura do Congresso, com todas essas novidades que foram apresentadas, estava todo mundo aí esperando por isso. Como o Mário bem colocou no início, infelizmente não é possível, né, que todos estejam aqui presentes. Então acho que esse podcast vai ser muito útil nesse sentido, né, de levar tantas informações assim para todo mundo que precisa. Quero agradecer vocês, desejar aí um excelente congresso. Ainda temos um longo caminho aí, né, muita coisa para acontecer até amanhã. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no podcast da CMB. Obrigado. Dani, só uma coisa, quero agradecer também o Felipe, que está aqui. Sim. Assim, eu nunca tive uma experiência de fazer uma ligação pro Felipe na Caixa e ele não me atender. Nunca tive, cara. Então, não poderia deixar de reconhecer o apoio e a parceria do Felipe, de vocês aí. Muito obrigado, de verdade. Para quem não está vendo, né, o Felipe está aqui com a gente no estúdio, mas atrás das câmeras. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Boa tarde para vocês. Um excelente congresso.